Glória a Deus. Ainda em pé, meus amados irmãos, tomemos a palavra do Senhor, Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 1. E apenas esse versículo para nós, nesta noite, meditarmos. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 11, versículo de número 1. Leio na versão nova, Almeida atualizada, NAA. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E Jesus, ele estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Amém? Diga assim comigo: Senhor, me ensina a orar. Amém? Vamos orar por esta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez em oração, Senhor. Neste momento, fazendo um pedido especial a Ti, pela Tua palavra, queremos explanar, ouvir e aprender, meu Deus. Que possamos, Senhor, com o nosso coração gratos, com os nossos corações alegres. Neste momento, ó Deus, já quase concluindo esses estudos sobre a oração, sobre a importância dela na nossa vida. Já ouvimos tanto, Senhor, da Tua palavra, nos exortando, nos advertindo, Senhor. E nesta hora nós te pedimos, como os discípulos também pediram, nos ensina a orar, Senhor. Nos ensina a sermos, ó Deus, intercessores, a sermos homens e mulheres que são conhecidos por orações, por palavras que são, ó Deus, proferidas a Ti, e o Senhor escuta, meu Pai. Que nesta noite, mais uma vez, a Tua palavra venha visitar os nossos corações, nos avivando, nos corrigindo, nos ensinando, meu Deus, naquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Renova as forças daquele que chegou cansado, daquele que chegou afadigado da luta, do trabalho, da semana. Mas nós queremos, Senhor, que na Tua casa há, Senhor, renovo, a fonte, Senhor, de renovação para a nossa vida. Que possamos ser saciados pela Tua palavra, voltarmos para as nossas casas, para onde formos, cheios, Senhor, do Teu Espírito e da Tua palavra, Senhor. Faz dessa igreja cada vez mais, Senhor, conhecida como ela já é, Senhor, uma igreja de oração, uma igreja onde irmãos e irmãs oram e o Senhor responde dos altos céus, meu Pai. Nós assim te oramos com fé e nós já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar, meus amados irmãos, tomados desta palavra do Senhor, e já estamos caminhando para os momentos finais sobre a oração. Já temos ouvido, aprendido, escutado bastante sobre, afinal de contas, o que Jesus ele quer nos ensinar sobre a orar. E eu vou lhe dizer uma coisa: só não aprendeu a orar aquele que não quis, porque biblicamente nós já temos caminhado em torno disso. Mas gostaria ainda, orientado por Deus, e esse texto ele vem para nós como um vislumbre importante do pedido de homens que caminharam com Jesus e que queriam aprender como Jesus a orar. É interessante nós entendermos que os discípulos, nesse texto de Lucas capítulo 11, e eu estava analisando, estudando, tirei o ano passado inteiro para ler apenas o Evangelho de Lucas e me dediquei apenas a isso. E em Lucas, ele é conhecido como o Evangelho da oração. Ele é o Evangelho onde Lucas e os evangelistas mais apresentam Jesus orando. São 7 grandes orações que Jesus realiza em Lucas, fora menções como esta, onde Jesus ele se retira, ele se isola, ele em profunda comunhão e ao mesmo tempo individualidade, ele resolve orar com o Pai, sem que nenhum dos discípulos registre isso. Mas é interessante que
Ao invés dos discípulos se admirarem com Jesus, eles estavam admirados com João. Capítulo 11, versículo 1 de Lucas, é interessante que os discípulos, eles criaram um primor pelos discípulos de João, e é essa a angústia que está no coração desses discípulos, que eles olham Jesus orar e dizem: Senhor, nós gostaríamos de orar, mas queremos que o Senhor nos ensine como João também ensinou aos seus discípulos. Eles estão admirados e queriam aprender a orar, porque eles percebem que a vida ministerial humana, e aqui estamos falando de um Cristo homem, ela era realizada conforme exatamente a dependência da oração. Todas as ações de Cristo, elas são ações humanas e divinas. Nós não separamos o Deus homem, nós não separamos Cristo homem, Cristo Deus, mas no entendimento de um Cristo humano encarnado, ele venceu todas as tentações, todas as severas perseguições, inclusive que passou debaixo da oração. E isso trouxe a admiração dos discípulos, a ponto de, no capítulo 11, versículo 1, você que chegou após a leitura de Lucas, Jesus, ele ouvir um pedido audacioso daqueles homens que caminhavam com ele. Vale lembrar que este episódio de Lucas, capítulo 11, Jesus já está na metade do seu ministério com os discípulos, 1 ano e meio, caminhando para 2 anos seguidos com estes homens. E agora eles resolvem questionar a Jesus: Senhor, nós precisamos, ao verem, diz o versículo de número 1, Jesus orando em certo lugar, eles se admiraram com aquilo, eles ficaram tão admirados que eles chegaram a dizer: Senhor, por favor, nos ensina a orar. É um pedido atrevido de alguém que caminha com Jesus. É interessante que Jesus não os repreende, Jesus não os exorta, pelo contrário, Jesus, como um homem pacífico, como um homem maduro, dado exatamente neste coração divino, encarnado humanamente, ele resolve ensinar aqueles que estão querendo aprender a orar como se deve orar. Eu não sei se nessa noite você entrou ainda perguntando a Jesus: Jesus, eu não sei orar direito, o irmão orou aí bonito, o pastor ora bonito, fulano ora bonito, o irmão Oswaldo vem ora bonito, vem aqui os presbíteros ora bonito, vem aqui o irmão Agatônia, é uma coisa mais linda do mundo orando. Irmão Pedinho nem se fala, né? Aí a gente fica assim: Jesus, mas eu não sei nem orar. Senhor, me ensina a orar. É para você também esta mensagem de hoje, para que você possa entender. Jesus se preocupa com a tua oração. Jesus se preocupa, glória a Deus, com o teu pedido. E a partir deste pedido dos discípulos que Jesus ensina, e é interessante nós entendermos isso, pela segunda vez, a oração dominical, que é conhecida também como a oração do Pai Nosso. É a oração que nós, desde a catequese, quem passou pelo discipulado romano, né, lá da época de criança, deve se lembrar. É uma das primeiras coisas que você aprende, a oração do Pai Nosso. Menino, ainda criança, eu fui educado no colégio católico, eu sei bem disso. Todo intervalo, antes de ir para o intervalo, tinha as preces, mas tinha também a oração do Pai. Eu só fazia a oração do Pai Nosso. Eu era crente, estava lá no meio, mas não fazia as demais preces, mas orava a oração do Pai Nosso. E nós aprendemos desde criança uma oração que para nós é muito conhecida. E ela é citada nos evangelhos 2 vezes. A primeira em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 9, até o versículo 13, nós já aprendemos isso 2 quintas-feiras atrás, como Jesus ensina-nos a forma de nós não orarmos, e nós aprendemos isso, como Jesus ensina, e ele ensinou 3 princípios, 2 quintas-feiras atrás, nós aprendemos sobre isso. Jesus exorta para nós não cometermos os mesmos erros dos demais que caem num desprezo diante de Deus e acharem que por muito falar serão ouvidos, quando Jesus está preocupado com a essência e não com a forma. Mas em Lucas capítulo 12, ela não vem de um contexto como o de Mateus. O contexto de Mateus é o contexto de uma pregação. Jesus está pregando para multidões. 3 pilares do judaísmo, Jesus ele está desconstruindo e ao mesmo tempo reedificando. É uma reforma religiosa que Jesus está operando, explicando melhor sobre o uso das ofertas, sobre o uso do jejum e sobre a oração.
São os 3 pilares sobre os quais a moralidade de um judeu ela se afirma. E Jesus ele usa o capítulo 5, o capítulo 6 de Mateus para estar afirmando verdades de que não é a prática o mais importante, mas na realidade é a consciência do que eu estou fazendo. Não é o dobrar o joelho que vai ser muito importante para Deus, mas a consciência daquele que está de joelho orando. Porque alguém pode dobrar o joelho e não falar nada com Deus, mas alguém pode também dobrar o joelho, chorar, às vezes sem conseguir falar uma palavra e só derramando lágrimas, e o Senhor ser capaz de pegar essas lágrimas e transformar em palavras diante do trono dele. Em Lucas, o contexto do capítulo 11, dos versos 2 ao verso 4, ele é diferente. Ele é resultado de uma pergunta primária, de uma pergunta tão básica: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus repete, torna essa repetição: quando vocês orarem, vocês orem assim. Está lá no versículo 2, Jesus diz: olha, quando vocês forem orar, Jesus está dizendo assim, ó, tudo que vocês precisam, quando orarem, é se lembrarem desses princípios que eu vou ensinar. Ela é resultado de uma pergunta sobre como nós oramos. Embora sejam a mesma oração, Mateus 6, 9 ao 15, como também Lucas 11 ao 2, do 2 até o 4, as 2 textos, as 2 textualidades, elas não são iguais. Você vai perceber que numa, Jesus faz 7 pedidos, em outra ele faz 5. E isso é interessante porque cada um tem um público diferente. Em Mateus, é os judeus com os quais eles precisavam entender quem era Deus. E é por isso que ele usa a expressão Pai Nosso. Já em Lucas, como é os discípulos mais íntimos, ele diz: quando vocês forem orar, usem a palavra Pai. Lá em Mateus, ele termina com uma doxologia, com uma enaltação, com um engrandecimento, uma exaltação a Deus. Porque teu é o reino, porque teu é o poder, porque tu é a glória para todos sempre, amém. Já em Lucas, ele não registra esse final, porque Jesus está falando para públicos distintos. E aqui torna-nos interessante algo que precisamos compreender. Jesus não ensinou uma reza. Jesus não ensinou, como você talvez tenha aprendido lá na época do catolicismo, Jesus não ensinou a repetir palavras. Quando eu for orar, eu vou repetir exatamente essas palavras. Ora, Mateus 6 e Lucas 11 não é a mesma oração. Jesus faz os mesmos princípios, mas não estabelece a mesma oração. E eu fui investigando um pouco mais, e gosto de ser curioso na Bíblia desde cedo, e descobri que essa oração do Pai Nosso, na realidade, não foi Jesus quem inaugurou. Os judeus já realizavam ela. Os judeus, todos os sábados, nas sinagogas, tinham uma oração chamada de Amidá, que era oração em pé. Eram 18 preces. Até hoje, eles realizam, os judeus ortodoxos. E lá, eles realizam diversas preces de socorro, de livramento, de gratidão. E entre elas, a oração que é chamada da oração da santificação, em que o nome de Deus, e eles não pronunciam esse nome de Deus por ser muito sagrado, e eles dizem que nós santificamos o nome do Senhor. Mas Jesus, ele dá um sentido novo. Embora Jesus não seja o inaugurador, Jesus ele dá um sentido novo a esta oração. E qual é o sentido, pastor? É que os judeus não chamavam Deus de Pai. E é por isso que a primeira coisa que Jesus faz na oração do Pai Nosso é dizer o quê? Pai Nosso que estás no céu. Os judeus diziam o Senhor, o Yahvé que está nos céus. E aí Jesus diz: não tenham medo de chamar Deus de Pai na oração. Eu acho lindo essa forma de Jesus ensinar os discípulos a orar. Não é que eles não oravam, é porque eles ficavam admirados de como Jesus ele estava incessantemente orando. E é por isso que eles perguntam: Senhor, nos ensina a orar. E aí Jesus diz a primeira frase que chama já a atenção na oração. Ele diz: quando vocês forem orar, não esqueçam, lembrem-se sempre, Deus é o Pai de vocês. Quando você vai orar, como é que você está enxergando Deus? Essa é o atrevimento de Jesus para os discípulos. Vocês não ousarão apenas chamá-lo de Senhor, que está sentado sobre um alto e sublime trono, porque isso ele também está. Mas não tenham medo também de dizer: Senhor, eu sei que tu é grande, poderoso, tu é eterno, eu não sou nada.
mas eu estou aqui como teu filho, como tua filha, atrevido. Eu nem deveria falar assim, mas a tua palavra me diz que eu tenho poder hoje de te chamar de Pai, porque o Espírito que habita em mim me dá, Senhor, essa intimidade. Cuidado para não ser um servo apenas na oração. O servo, ele começa o dia ansioso, preocupado, ou trabalhador, como você assim preferir. Ele fica preocupado, querendo sempre saber se o seu serviço está agradando o seu Senhor. Não é assim o servo? O funcionário, ele fica ali, ele tem medo. Ele não sabe se está agradando, se não está desagradando. Qualquer momento pode ser o próximo alvo da guilhotina. E ele fica sempre temeroso. Ele acorda o dia ansioso, acorda o dia preocupado. O servo, ele sempre é aceito pelas habilidades. As pessoas olham para ele, tem um potencial, você é bom nessa área, você é bom naquela área, contrata-se pelas suas habilidades, pela sua especialização. O servo, ele é conhecido e aceito pelo seu desempenho, pela sua produtividade. E às vezes na oração nós chegamos a Deus com esse mesmo entendimento de servos, receosos, com medo, amedrontados, achando que Deus não está se agradando de nós. Às vezes estamos preocupados demais, tão ansiosos, que não sabemos nem o que pedir. Meu Deus, eu estou tão preocupado, tão ansioso dentro de mim, que eu não sei botar para fora essa ansiedade e falar contigo, porque é a atitude de um servo. Essa é a atitude de achar, o Senhor só vai se agradar de mim pelo meu desempenho. Senhor, esse mês eu não evangelizei, Senhor, esse mês eu não fui um crente mais ativo na tua casa, e eu sei que eu não estou bem, por isso eu vou parar de orar, porque eu não estou bem. É a atitude do servo. Ele acha que Deus só reconhece ele pelo desempenho. Se Deus fosse reconhecer os homens e as mulheres que ele chamou pelo desempenho, meu irmão, quem seria Jeremias, que pregou e ninguém aceitou Jesus? Quem seria Paulo, que foi expulso pela igreja de Corinto, que ele passou 18 meses nela? Quem seria Noé, que pregou 120 anos de vida, construindo a arca? Construiu a arca. A arca foi a maior pregação de Noé. E no final da pregação de Noé, ninguém aceitou a palavra dele. Como é que seria a atitude desses homens, o desempenho deles? Aí você fica, às vezes, se avaliando, se comparando com outro pastor. O fulano de tal faz isso, é tão crente, parece um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Eu acho que quando ele só abre a boca, Jesus já responde: eu não mereço isso. Isso é atitude de servo. E Jesus, por isso que ensina-nos a orar. Quando vocês orarem, não hajam com atitude de servo, porque o servo tem medo de pedir ao seu patrão. Ele tem medo de pedir um aumento, ele tem medo de pedir uma folga, ele tem medo de pedir qualquer coisa, de negociar qualquer coisa, ele tem medo de tudo. O filho não. O filho é diferente. Porque o filho sabe, independente do meu pai me dar ou não, eu vou continuar no mesmo canto, vou dormir no mesmo canto, no mesmo quarto, do mesmo jeito. Amanhã eu vou me acordar, tomar café, sentar na mesa, usufruir do mesmo jeito, da mesma forma. Ele dando ou não é pai. Ele dando ou não, vou continuar sendo filho. Eu não vi ainda pai expulsar filho obediente da sua casa. Pelo contrário, o desejo do pai e da mãe, e as irmãs estão aqui como testemunha disso, é: se pudesse, até hoje os filhos estavam debaixo das suas asas. Porque esse é o entendimento do pai que cria, da mãe que cria. O filho, diferente do servo, descansa no amor da casa. Ele descansa no amor familiar, paternal. Quando nós oramos pedindo Pai Nosso, nós estamos dizendo: Senhor, eu estou aqui não é porque eu mereço, é porque eu sei que Tu me ama. E por Tu me amar, eu me atrevo a Te pedir, eu me atrevo a, glória a Deus, Te chamar de Pai, eu me atrevo a pedir a Ti coisas grandes que eu nem mereço, mas eu sei que Tu é capaz de me dar. Isso é descansar no amor familiar. Até hoje, até onde eu sei, o filho só serve para pedir. Ele pode crescer, ficar de cabelo branco, mas ele sempre vai continuar pedindo. Nem que seja poucas coisas, grandes coisas, pequenas necessidades, grandes necessidades, mas quem é pai sabe disso. Enquanto o filho está ali e você puder ajudar, você que se coloca o quê? À disposição. Meu.
Aí você pensa que Deus também não faz isso? Ele faz. Ele se preocupa, Ele quer te ajudar, Ele quer melhorar a tua vida, Ele quer te direcionar, Ele quer de alguma forma ajustar a tua vida, colocar no eixo como o grande Pai que te ama. Por isso que você precisa, quando for orar, descansar no amor de Deus. Pecou, pastor, mas eu pequei, eu estou com medo de Deus me castigar. Meu irmão, se jogue aos pés de Deus. Peça perdão, se arrependa. Deus é um pai que castiga, mas é um pai que primeiramente Ele ama. E a sua misericórdia, o seu amor são constantes sobre a vida de quem ora. Não ora só os perfeitos, ora os imperfeitos também. E Jesus diz isso, eu não vim para os que estão bons, eu vim para quem está ruim mesmo. Porque pela oração nós seremos curados. O filho ele é aceito por causa do seu relacionamento pessoal com o pai. É pela filiação, não é pela produção. Você está aqui na igreja, meu irmão, não é a sua produção que vai lhe fazer melhor, maior ou menor do que ninguém, não. É você entender na sua consciência, meu irmão, minha irmã, que você é um filho e uma filha de Deus. Não existe o maior, não existe o menor. Existem filhos e filhas amados e amadas por Jesus. A oração que o pastor faz, ela não é mais forte do que a sua oração, não. Porque todos nós somos filhos de Deus. Porque tem gente, ai pastor, é só se o senhor orar. Não, meu irmão. Eu sou tão falho, sou tão suscetível quanto você a essas falhas. Mas nós cremos que quando nós estamos debaixo da graça de Deus, debaixo da palavra do Senhor, debaixo desse entendimento, somos filhos. Deus nos escuta e nos aceitou como filhos. E você orando, crendo, você receberá pela fé a sua oração. Deus responderá. O filho, diferente do servo, tem o seu lugar próprio na casa, por causa da posição que ele ocupa. O filho nunca vai ser destituído do quarto, a não ser que ele queira. O filho nunca vai deixar a sua cadeirinha lá na cozinha, a não ser que ele queira. Mas o desejo do pai e da mãe qual é? Que o filho venha comer, sentar à mesa, conversar, abraçar. Você acha que esse não é o desejo de Deus para você também, não? Que você sente à mesa, converse com Ele, fale com Ele, ore, busque. Senhor, eu tenho tanta coisa para falar contigo, eu tenho tanto plano, eu tenho tanta ideia, e eu sei que o Senhor como Pai, o Senhor Ele não só me ouve, o Senhor também vai responder a minha oração. Quem vai se atrever a orar agora como filho para Deus? Eu quero todo dia me atrever dessa forma. Senhor, me ensina a orar como filho, como filha tua, não como servo apenas. Porque o servo, ele ora com medo, ele ora, mas pastor, eu vou orar, mas não sei se Deus vai se agradar da minha oração. Meu irmão, não se preocupe. Se você vai orar certo ou errado, Deus, ele vai responder. Nem tudo que oramos, Deus vai dizer sim, mas tudo que oramos, ele vai ouvir. Você crê nisto? Tudo que você orar, Deus vai ouvir, independente do que for. Tem coisa que Ele vai ouvir e vai responder, tem coisa que vai dizer, isso aí não presta para tu não, tem coisa melhor. Aí você vai chorar, se estribucha igual uma criança, mas depois de um dia você vai entender, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. O Senhor tem coisas boas para a minha vida. Como é dividida então esta oração, que é chamada de oração do Pai Nosso, são dois blocos que Jesus ensina. O primeiro deles é a adoração ao Pai. Eu não posso orar se não adorar. E eu não posso orar também se eu não reconhecer as minhas necessidades que eu tenho junto a Ele. Veja o que Jesus ensina. Ele não ensina a repetir palavras, Ele ensina princípios. O primeiro deles é, quando vocês forem orar, orem lembrando-se de adorar. Quando fala-se de adorar, eu me lembro de 1 Coríntios 10, 31. Tudo que vocês forem fazer, quer comeis, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos na vida não é para outra coisa, é para a glória de quem? Para a glória de Deus. Então, quando nós estamos orando, nós não estamos orando para nós mesmos, confiando em nós mesmos. Pelo contrário, renunciamos até as nossas vontades,
para que a vontade de Deus, o poder de Deus, a glória dele possa ser derramada na sua vida. Portanto, a adoração faz parte da oração. Pastor, mas eu não sei como é que eu devo adorar a Deus. Aí eu vou lhe dar um bizu, 150 salmos. Com exceção do Salmo 53 e o 14, que são orações muito similares. Todos os demais salmos, nenhum deles se repete o seu pedido para Deus. Nenhum deles, o salmista, ele faz a mesma petição, a mesma adoração, a mesma doxologia. Nenhum deles, ele repete. Pelo contrário, cada um deles é uma situação diferente. Domingo ouvimos uma palavra tão gloriosa de Deus no Salmo 142, maravilhoso. E aquele salmo não se repete em nenhum outro canto, porque é uma situação específica da vida do salmista. Portanto, pastor, eu não sei orar, eu não sei nem usar as palavras. Vá para salmos. Você acha que eu não fiz isso? Não, quando eu tinha meus 12, 13 anos, querendo aprender a orar, Senhor, como é que eu vou aprender a orar? Eu fui para salmos. Lia salmos, aí não entendia a palavra. Aí nessa época eu me lembro que eu comprei um dicionário Aulério, que tinha gigante. Porque as palavras eram tão difíceis do salmista, umas coisas estranhas, lá na Almeida Revista Corrigida, umas palavras que hoje não se usa mais, que eu disse, Senhor, eu preciso entender o que é que esse homem está orando a Ti. Aí eu ia ler a Bíblia e o dicionário, Bíblia e dicionário, Bíblia e dicionário. Aí eu ficava entendendo, afinal de contas, o que é que o salmista estava pedindo ou agradecendo a Deus. A oração exige a nossa adoração. Mas a oração, ela também exige a nossa dependência. Por isso que Jesus ele vai ensinar sobre as necessidades comuns. Desde as mais triviais até as mais complexas, que são as necessidades espirituais que nós temos. E a oração, ela é dividida, portanto, nesses dois blocos. O primeiro bloco, Jesus ele ensina sobre 3 pedidos que devemos fazer, citando eles, conforme o entendimento de Mateus 11, que é a oração mais longa que ele ensina para os discípulos e para a comunidade judaica geral. Jesus diz primeiro, santificado seja o teu nome. Esse é o primeiro princípio da oração. Me lembro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que ele vai dizer, irmãos, quem pedir a razão da esperança de vocês, antes de vocês explicar ou dar razão à esperança que há em vocês, primeira coisa que vocês devem fazer é o quê? Santificai Cristo Jesus como Senhor, aonde? Em vossos corações. Antes de evangelizar, antes de pregar, antes de cantar, antes de fazer qualquer coisa na vida, a primeira coisa que o crente precisa ter é a santificação de quem? Do seu coração para Cristo. Jesus precisa ser santo? Não. O texto está dizendo que não é Jesus que vai ser santificado. Quem vai ser santificado é o nosso coração enganoso, terreno, vil, cheio de maldade, cheio de pecado, cheio de pensamento ruim, cheio de coisas que não prestam. Aí esse coração ele precisa ser santificado para Jesus, para que à medida em que nós santificarmos o nosso coração, o nome de Jesus ele seja santificado na nossa vida. Aí eu me lembro do Salmo 119 que vai dizer isso, como jovem ele purificará o seu coração. Como é que ele vai limpar? É observando o quê? A tua palavra. Aí vem João 17, que vai dizer Jesus, na oração sacerdotal, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Por isso que Jesus ele ensina dizendo, o primeiro ato de glorificação é, Senhor, que o nosso coração esteja santificado ao teu nome. Por isso que ele diz, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Aí ele faz o segundo pedido de adoração. Ele diz, orem pedindo para que o reino chegue até vocês. Aí eu me lembro de Marcos 1,15, que é a primeira pregação de Jesus depois do deserto. E depois dele ter ido na sinagoga, de acordo com Mateus capítulo 4, 18, Lucas 4, 18 e Marcos 1,15, Jesus diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus ele já está próximo. Qual é a oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino. E Jesus está dizendo, meus irmãos, o reino, ele já chegou. Aí Hebreus 12, 29, depois da ressurreição, Jesus,
ele dá esta revelação ao escritor aos Hebreus, lá em Hebreus 12, 29, ele vai dizer, irmãos, lá no 28, por favor, ele vai trazer essa revelação, dizendo, porque nós já temos recebido o quê? Um reino. Quem já recebeu esse reino? E ele é inabalável, glória a Deus. Venha a nós o teu reino. Quando fala de reino, está falando, olha, você precisa se submeter na oração ao governo e ao senhorio de Cristo. Na oração não é você o Senhor, você é o servo. Na oração você tem que reconhecer antes de pedir, quem está no controle da situação sempre é Deus. Não é você que negocia com Deus, Senhor, eu vou fazer assim, tu vai fazer assado. Não, na oração você sempre vai reconhecer, Deus, é o teu reino, não é o meu, é a tua forma, não é a minha. Seja, Senhor, o teu reino vindo até nós, e tendo nós recebido o quê? Um reino inabalável. Retenhamos a graça, glória a Deus, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Isso são frutos do ensino da oração de Jesus. E Jesus ensina mais. O terceiro pedido de adoração. Primeiro, santificado seja o teu nome no meu coração. Segundo, venha o teu reino até nós. E terceiro, seja feita a tua vontade. Se você reconhecer esses três princípios, você já está meio caminho andado. Aí você pode pedir tudo que você quiser, conforme Marcos capítulo 11, versículo 22 em diante, que nós lemos na quinta-feira passada. E Jesus vai responder. Jesus vai atender. Mas primeiro você precisa o quê? Reconhecer. Reconhecer que o teu coração precisa ser santificado a Cristo. Reconhecer que você precisa viver o reino de Deus e não o seu reino. Reconhecer que não é a tua vontade, mas sempre vai ser a vontade de Deus. Como é que eu vivo essa vontade de Deus? Romanos 12, 1 e o 2 vai dizer isso. Irmãos, eu rogo-vos pelas compaixões de Deus, pelas misericórdias do Senhor, que vocês possam experimentar algo glorioso. Mas para experimentar, vocês precisam, primeiro o quê? Serem transformados. Não deixem o mundo formar vocês. Não deixe o mundo ser a forma de vocês. Mas hoje só o que está vendo é o mundo se tornando forma. Existe a forma do bolo quadrado, existe a forma da pizza redonda. A forma de Deus sempre vai ser quadrada. Nunca vai ser aquela forma redonda. Não queira que o mundo entre dentro de você e do seu coração, mas fuja. Porque você, para experimentar uma coisa boa de Deus, para viver ela, você precisa transformar, aleluia, o seu entendimento. E para transformar o seu entendimento, Colossenses 3:2 vai dizer, pensem nas coisas que são do alto. Pensem nas coisas que são lá de cima. Transforme o entendimento. Depois, para eu viver a vontade de Deus, eu preciso prestar um culto a Deus. E não é qualquer culto, e nós já caminhamos sobre isso, falamos sobre isso algumas quinta-feiras atrás. O culto que agrada a Deus é um culto racional, que seja vivo, santo, que esse culto venha cheio de entendimento, venha cheio de clareza. Volte para Romanos 12:1, por favor, no telão. Romanos 12:1, onde Paulo vai falar sobre isso. Que o vosso culto ele seja cheio de entendimento, que o vosso culto seja cheio de sacrifício, que o vosso culto seja cheio de ofertas agradáveis a Deus, um cheiro importante. O 12:1, por favor. E vocês oferecendo isto, esse culto racional, aí diz o versículo 2, assim vocês não viverão conforme os padrões, a forma deste mundo, assim vocês serão transformados em mente. Vocês estão entendendo como é viver a vontade de Deus? É um processo. Não é só dizer, ai Senhor, eu quero que a tua vontade se realize. Para você se submeter à vontade de Deus, tem todo esse processo. Transformar a mente. Nem sempre vai ser o que você quer, nem sempre vai ser do seu jeito, nem sempre vai ser do seu tempo, nem sempre vai ser da sua maneira, nem sempre vai ser da sua forma, nem sempre Deus vai agir na hora que você quer.
Mas não se preocupe, Deus vai agir ao seu tempo, à sua forma, à sua maneira, do seu jeito. Eu só lembro de Elias. Depois o irmão lê em casa Elias, 1 Reis 19. Ele orou, pediu fogo, pediu que Deus se revelasse de todo jeito. Procurou no terremoto, procurou em todas as formas de naturezas extraordinárias e Deus só... Senhor, eu vou morrer, estou sozinho. Matei 850 homens, agora estou aqui fugindo. A mulher do rei está querendo minha cabeça a prêmio de ouro. Só sobrou eu e eu estou na caverna escondido. E o Senhor não... Aí ele orou. E ele achava que Deus ia responder do seu jeito. Não tem hora que a gente faz assim, se esconde na caverna. Senhor, só eu. Senhor, e agora? Senhor, não sei mais o que fazer. Senhor, se revela. Eu quero ver o terremoto, eu quero ver um furacão, eu quero ver um fogo. Aí Elias ficou procurando em Deus. Aí Deus se revelou da forma mais inesperada. Um vento tranquilo e suave. Aquilo chocou o profeta. Mas mais do que chocar a forma da manifestação de Deus, que Elias não conhecia essa forma ainda, foi a forma como Deus respondeu. Vocês lembram o que é que Deus disse para ele? Deus não disse, Elias, coitadinho, Elias, tu orou e eu vim te responder, não. Deus chegou, o que é que tu está fazendo aqui? Olha a resposta de Deus para a oração do profeta. Quem foi que te mandou se esconder? Tem hora que Deus está mandando correr, não é se esconder não. A ordem de Deus para Elias foi correr, não se esconder, mas o profeta, com medo, se escondeu. Deus vai responder cada oração que eu e você fizer. Mas cuidado com o que você vai pedir. Vai ter hora que Deus vai responder igual para Elias. O que é que tu está fazendo da tua vida? O que é que tu está fazendo com o que eu te dei, com os dons? O que é que tu está fazendo com o teu ministério? O que é que tu está fazendo com as coisas que eu tenho entregue em tuas mãos? Se acha que parou aí? Seja feita conforme a tua vontade. Aí Deus vai para Elias e diz, levanta. Tenho 3 missões. 2 são fáceis. Destituir um, constituir outro, como rei. Mas tem uma terceira que essa aí tu não vai se agradar. A partir de hoje, teu ministério, é assim que Deus está dizendo para Elias, teu ministério acabou. Vai até Eliseu, tu vai ver ele junto de um bocado de boi e jumentos. Uma boiada, ele está lá cuidando. E a partir de hoje, o teu ofício, a tua tarefa final vai ser ungir ele no teu lugar. Tu achou que era só tu? Tenho mais 7.000. Olha a resposta de Deus para ele. Eu tenho mais 7.000 joelhos que ainda não se dobraram para Baal. Eu ainda, Deus está dizendo assim para Elias, eu ainda tenho com quem contar quando eu precisar. Deus sempre vai ter um remanescente que ora, que busca. Não se acha assim, Senhor, só é eu. Se eu sair, o negócio desanda. Não, meu irmão. Deus sempre tem joelhos preparados à disposição dele. Mas você faz conforme a vontade de quem? De Deus. Como é que eu vivo isso, pastor? É só orando, meu irmão. Jesus está ensinando. Seja feita a tua vontade. Não é a nossa. E depois ele ensina os pedidos finais, que são 4. Pão nosso. Coisa mais simples e básica, né? Não é básico isso? Quem é que pede o pão a Deus quando você acorda? Ninguém. A mulher cutuca e diz, menino, homem, vai na padaria. Mas o homem não pede a Deus. Ele olha para a carteira, vê que tem dinheiro, tem Pix, tem um cartão de crédito. Tem canto que é até fiado ainda naqueles papelzinhos de almaço. E vai juntando a conta. E aí ele confia em quem? No que ele tem. Mas Jesus está dizendo, olha, quando você precisar da menor, o que é a menor das necessidades? Um pão. A menor das necessidades, se lembre, não se esqueça de pedir em oração. É por isso que Jesus ele usa a coisa mais simples. Ele diz o pão nosso. O sustento, o cuidado. Quem de nós se lembra disso? Às vezes por termos muito, nos esquecemos. E às vezes até por termos só um pouquinho
pouquinho nós achamos assim, ai meu Deus, isso aqui é meu. Não, meu irmão. Isso aí é fruto de oração, de que Deus te deu, do que Deus tem te abençoado e te dado. E se lembre, é o pão que Ele dá todo santo dia. Deus todo dia está suprindo cada uma das minhas e das tuas necessidades, porque Ele se preocupa conosco. O pão nosso de cada dia, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, diz Mateus, as nossas dívidas. Lucas usa ofensa, Mateus só conhecia dinheiro, por isso que ele usa dívida. E ele estava devendo meio mundo de gente. E é por isso que ele colocou daquela forma, Senhor, perdoa as nossas dívidas, que eu estou devendo. Porque ele era coletor de imposto e cobrava mais do que devia, mas Jesus perdoou. E ele entendeu esse perdão e agora ele está o quê? Multiplicando esse perdão para quem precisa. Terceiro pedido de necessidade, Jesus diz, não os deixe cair em tentação. Aí Jesus vai para coisas mais complexas. Veja a oração que Jesus diz, eu acho lindo quando ele usa isso. Ele diz, Senhor, vocês não vão orar, discípulos, pedindo para serem, que evite-se a tentação. Jesus está dizendo assim, a tentação vai existir. Ela existe, ela é real. Mas na oração, Deus vai dar livramento para você vencer cada tentação na sua vida. Não é que ao orar, ai pastor, eu orei, agora eu estou forte e eu vou encarar o pecado e vou vencer ele. Aquilo que era fraqueza para mim, agora eu vou encarar. Não, meu irmão, Jesus está dizendo, não é assim não. A tentação vai estar lá. O que tu vai fazer é não amar mais, ter gosto mais por aquilo. O que tu botava na boca e tinha um gosto de um jeito, você vai olhar para aquilo de novo e vai ver que aquilo é detestável, que não presta, é abominável, e você não vai sentir mais vontade de querer experimentar. Isso é se livrar da tentação. E aí Jesus faz um quarto pedido, não apenas da tentação, porque a tentação ela é interna, ela vem de nós. E aí Jesus faz um quarto pedido, ele diz, livra-nos do mal. E quando ele fala do mal, ele está falando de questões externas, que estão ao redor de nós, que não dominamos. Tem coisa, meu irmão, que você não domina. O motoqueiro que vem para cima de você, você não domina. O homem vil que vem atrás de você, querendo, por inveja, destruir você, você não domina. Jesus está dizendo, em oração, ele dará livramento. Quem crê que quando ora, Deus já está dando livramento sobre a sua vida? Você vai ver isso daqui a pouco. Pastor, eu não sei orar. Teve uma irmã que contou uma história e ela disse que há alguns anos, quando se converteu, ela via os irmãos orando aqui mesmo, na igreja. E ela disse, Senhor, eu queria tanto orar como fulano ora, como Beltrano, tão lindos. E ela disse que em uma das noites, alguém apareceu e falou essas palavras para ela. E disse, olha, quando você for orar, 3 coisas você vai dizer. Primeiro, engrandeça. Segundo, entregue. Terceiro, agradeça. Simples. E é tudo que o Pai Nosso diz. Primeiro você vai engrandecer, adorar. Depois você vai entregar os seus pedidos, suas causas, suas queixas, o que você está precisando. E aí por fim você vai agradecer, como diz Colossenses 4:2, que sejam orações com ações de graça. Quando o crente ora, ele já ora confiando, crendo, Jesus já está respondendo às minhas orações. Quantos querem orar desta forma para a glória de Deus? Olhando o Pai Nosso, é interessante que são 7 pilares que Jesus ensina, 7. 3 de engrandecimento, 4 de necessidades. Veja a plenitude e a perfeição que essa oração ela é para nós. Eu fui pesquisando mais ainda e eu descobri que na Idade Média não tinha, como hoje as irmãs têm, um micro-ondas, um temporizador. E quando as pessoas iam cozinhar o ovo, eles contavam, olha, para tu cozinhar o ovo mais mole, tu faz 2 orações do Pai Nosso. Se for mais duro, aí tu faz 5 orações. E a oração do Pai Nosso virou motivo de tempo. E é interessante que virou um costume muito importante, porque as pessoas, enquanto estavam em casa fazendo os seus afazeres mais simples, estavam o quê? Orando e clamando a Deus. É interessante o quanto essa oração ela vai se transformando no decorrer da história. Mas Jesus não ensinou essa oração, de novo, como uma reza, uma repetição, mas como o quê? Princípios de oração.
Aí deixa eu apenas citá-los para você. Primeiro princípio. A oração sempre vai ser uma invocação. Nós já aprendemos isso na primeira quinta-feira sobre a oração. O que é a oração? É invocar o nome do Senhor. Salmo 116, verso 3 e verso 4. É esse o princípio. Pai nosso, eu estou invocando quem? O nome do Senhor. Então, verso 3, por favor, me ajude, Mídia. Né? Laços de morte me cercaram e angústias de inferno, o quê? Se apoderaram de mim. Eu fiquei o quê? Aflito e triste. Mas aí diz o verso 4. Quando eu sou cercado de medo, de perigo, de pavor, de angústia, de perseguição, de afronta, quando o medo quer dominar minha alma, então eu invoquei ao nome do Senhor. E a minha alma assim clamou: Senhor, livra a minha alma. Glória a Deus. Este é o primeiro princípio que Jesus ensina sobre a oração. Quando vocês orarem, se lembrem, em qualquer circunstância que vocês viverem, lembrem-se, a oração, ela invoca o nome do Senhor, Pai Nosso. Deus tem um nome, e o nome dele é Pai. O nome dele é Pai. Segundo princípio, aí vem João 9:31. É o princípio da adoração. Esse é o princípio que Jesus quer ensinar sobre esta oração do Pai Nosso. Antes de pedir qualquer coisa, adore e coloque a vontade dele acima da sua. João 9:31, se puder colocar aí no telão, coloque, por favor. Diz assim a palavra de Deus. É a segunda vez que pegaram o pobre do cego. Todo mundo lembra do contexto de João 9. Jesus curou ele, disse: tu não tem pecado. Todo mundo acusava ele de ser pecador, estava ali no meio, mas tu está assim cego de nascença porque tu é pecador. E Jesus disse: ele está assim, é para a glória de Deus, ele é curado. Questionam ele: quem foi que te curou? Aí depois começaram na segunda vez a acusar, dizendo: ó, Jesus é pecador, Jesus é isso, ele transgride a lei, tu não deveria ter sido curado. Aí o cego chega e diz: eu não sei quem foi o homem, eu só sei de uma coisa, eu estou aqui, estou vendo vocês, e eu sei que eu fui curado, para a glória de Deus. Aí no meio da conversa, esse cego, ex-cego de nascença, agora vendo tudo, ele olha e diz: sabemos que Deus não atende a pecadores. Ele está dizendo: se eu estou aqui curado, é porque eu não pequei. Pelo contrário. Aí ele usa essa frase que eu acho linda e marcante. Ele diz: se alguém teme a Deus e pratica o quê? A sua vontade. Este aí, meu irmão, não tem nada que vai impedir Deus de atender. Glória a Deus. Você está temendo a Deus, está fazendo a vontade de Deus, não tenha medo de fazer pedidos para Deus. Ele vai atender você conforme a sua vontade. Quantos querem continuar temendo e fazendo a vontade do Senhor? 1 João 5,14 vai ensinar esse princípio. João agora orientando a igreja no final do século. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para quem? Para com Deus. Qual é a confiança, pastor? É que se pedirmos, olha a confiança, meu irmão. Isso é confiança. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele vai nos ouvir. Você crê que Deus vai ouvindo a oração? Você crê que Deus está ouvindo a oração pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu casamento, pelo emprego, pela empresa? Deus está ouvindo a oração e o teu clamor. Glória a Deus, Deus está ouvindo. 1 Samuel 1:10, o 11 e o 12. Se puder colocar, coloque aí rapidamente. 1 Samuel 1, está no 10, 11. 1 Samuel 1, 10 e o 11, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11 e o 12. Diz assim a palavra do Senhor: e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor. Tem hora que a gente ora igual Ana. Sabe por que Ana chorou muito, não sabe? Penina, cheia de menino. Pobre velho do Elcano olhava: meu irmão, aqui é melhor. Essa aqui está triste, não traz alegria nenhuma. Aí Ana foi aonde? Ao templo. Ela chegou no templo, não tinha palavra para expressar o que é que ela fez. Ela só chorou. E ela fez um voto: Senhor dos exércitos, se de fato tu olha a oração de vontade de Deus, se de fato tu olhares,
Se tu olhar, Senhor, aleluia, a aflição da tua serva, e tu te lembrar de mim, e não se esquecer de mim. Olha a oração linda de Ana. E eu lhe darei o quê? Esse filho, se ele for homem. E eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da vida, e sobre a cabeça dele não passará o quê? Navalha. Aí vem versículo de número 12 desse livro. E Ana continuava a orar. Continuava. Se orou só uma vez, 2 vezes, 3 vezes, já parou. Ana não parou de orar, meu irmão, pelo seu filho, pelo seu casamento. Deus está te lembrando hoje, não pare de orar, porque Deus vai fazer conforme a sua vontade. E Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o quê? Que ela não falava. Então que você só... Era assim a oração de Ana. Ela só movia os lábios, ninguém ouvia nada. Achava até que ela estava embriagada, mas não estava não, meu irmão. Ela estava cheia de Deus, cheia de vontade, de desejo, de dizer, Senhor, eu quero ver o milagre através da oração. Eu vou voltar a repetir, pela fé e pelo Espírito de Deus, se você temer a Deus, se você fizer a vontade de Deus, não tem nada no mundo que impeça Deus de agir e atender a tua oração. Agora vai lá para o verso 14 do capítulo 1 de 1 Samuel, e você vai ver isso. Aí ele vai e diz, está embriagada, está-te logo de ir para casa. Aí vem versículo 15, ela vai dizer, porém Ana, não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada, é uma Miriam. Toda Miriam é uma tribulação, meu irmão. Onde eu vejo um, eu já fujo, corro a léguas, porque é tribulação de espírito. A palavra Miriam no hebraico é mar revolto, tribulação, onda pesada. Aí eu fico assustado quando eu vejo. As Miriam que eu conheci na vida, tudinho era assim. Ana já é engraçada, é a graça de Deus. E ela está dizendo, embora eu seja engraçada, cheia da graça, eu estou aqui revoltada, angustiada. Eu estou aqui com angústia dentro de mim. Eu não bebi, eu apenas estou derramando a minha alma. Oh, glória a Deus. Quem ora, meu irmão, está derramando a alma diante do Senhor. Você acha que Deus não se preocupa com essa angústia que tu tem passado? Ele não só se preocupa, como Ele responderá a tua oração. Deus respondeu. Aí depois você lê o capítulo 1 e 2, que ela faz um louvor tão lindo no final. Deus ouviu de Ana o quê? Um pedido, eu quero um filho. Deus não deu um, Deus deu 6. Além de Samuel, diz a Bíblia, dependendo do texto que você lê em Crônicas e em Reis, você vai perceber, Deus deu mais 3 homens, 2 mulheres, para ela poder se alegrar e celebrar e entender. Deus, Ele não ouve apenas um pedido, Ele faz mais do que nós pedimos ou pensamos. Oh, glória a Deus! Às vezes você está pedindo, Senhor, eu quero só um empreguinho, aí Deus vai dar uma empresa. Você está pedindo, Senhor, eu quero só um carrozinho velho, Deus dá um novo. Às vezes você está pedindo, Senhor, eu quero só uma esposazinha mais ou menos, aí Deus dá uma top moda para você. É a mulher que você tem, é a top moda da sua vida, meu irmão. O príncipe que você tem está do teu lado. Pode não usar coroa, mas ele vai usar um dia lá no céu. Na presença de Deus, com Jesus, todos seremos coroados. Deus dá mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Você crê nisto? Terceiro princípio é a petição. Depois de adorar, podemos, enfim, apresentar as nossas necessidades. Pão, tentação, preocupações. Aí Jesus chega lá em Mateus 6, 31 em diante, ele vai dizer, vocês estão preocupados demais. Não se preocupem pelo que vão comer, não se preocupem pelo que vão beber, não se preocupem com o que vão vestir. Aí ele diz no 32, vocês não sabem de uma coisa não? Os gentios procuram isso aí, o mundo está procurando, irmãos. Todo dia é uma carrada de gente lutando para pagar suas contas, para trabalhar, para isso, para aquilo outro, todo dia. Nós também, mas sabe qual é a diferença? É que eles estão sozinhos. Nós temos Deus que cuida de nós.
Ou você não crê mais nisso? Você tem Deus que cuida lá da tua empresa, você tem Deus que cuida do teu negócio, você tem Deus que cuida do teu cliente, do teu funcionário, você tem Deus que cuida do trabalho, que abre a porta, que cuida de ti, que te dá saúde, que te dá força, inteligência, sabedoria, estratégia. O Pai de vocês, aí ele diz assim, que está nos céus, Ele sabe que vocês também precisam dessas coisas. Deus sabe da tua angústia, da tua preocupação. Entrega a tua oração para Deus, que Ele vai receber. Quarto princípio, que a oração do Pai Nosso nos ensina, é que nós devemos renunciar o nosso egoísmo para termos comunhão com Deus. E aqui me permita apenas citar: perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. O perdão que recebemos de Deus está ligado ao perdão que damos para o outro também. E eu gosto sempre de mencionar isso. Quando nós erramos, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Senhor, tem misericórdia de mim. Quando é o outro que erra, qual é a primeira coisa que a gente faz? Mata Jesus, destrói Jesus. Esse não presta. Se ele for para o céu, eu não quero ir junto com ele. Tem irmão que ora assim. E Jesus está ensinando nos princípios da oração do Pai Nosso que o perdão que recebemos de Deus está ligado ao perdão que damos a quem? Ao próximo. O que nos impede de orar verdadeiramente? O rancor, a falta de perdão. Às vezes tem irmão que está na igreja, meu irmão, 2 tucanos. Quando se vê, tem que andar assim de lado, porque se passar um de frente com o outro, o bico se bate. Não dá paz do Senhor. Não fala com o outro, não se abraça. Às vezes ressentimentos tão antigos, tão pequenos. E Jesus está ensinando na oração do Pai Nosso sobre o quê? O perdão. Não há como pedir misericórdia de Deus sem termos um coração disposto a exercermos misericórdia. Não há. E quem está dizendo isso não sou eu, é Jesus. Isso é um desafio, pastor? É grande, mas também é um lembrete para nós de que a graça de Deus é tão grande, que ela deve fluir através de nós para a vida dos outros. Isso é perdão. Perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Alguém te ofendeu aqui dentro? Pastor, mas quem tem que pedir perdão é quem ofendeu. É não, meu irmão, é você. Quem está preso na prisão do rancor e da amargura não é quem ofendeu. Ele está livre, está aí no meio do mundo. Quem está preso nessa armadilha de rancor é você. E Jesus está querendo dizer para você: perdoe como também Ele te perdoou, mesmo não merecendo. Quem tomou a primeira atitude em perdoar foi quem? Foi Deus. Então perdoe. Você quer orar? Qual é a pergunta dos discípulos? Ensina-nos a orar. Jesus está dizendo. Você quer orar? Aprenda a perdoar. Pastor, mas aquele ali eu não perdoo nunca. Perdoe. Pode ser o tamanho da dor que for que causou, perdoe. Você vai descobrir uma coisa: depois de liberar o perdão, você vai se sentir igual uma andorinha, uma gaivota, leve, voando, dormindo. Você vai se lembrar: meu Deus, aquela pessoa pode ter até me machucado, mas não é mais uma ferida. Agora é só uma cicatriz. Eu olho, mas não sinto mais dor. Porque tem gente que pensa assim: perdão é esquecer. Não é. Perdão não é esquecer, mas é liberar a pessoa e a si mesmo da prisão do ressentimento. Prisão é você olhar para aquela pessoa que, quando você olha e diz: meu Deus, eu vou cear, e ela aqui do meu lado, na minha frente. Eu não quero fazer isso não, Jesus, mas libera o perdão, porque quem está preso é você. Aí você ora, clama, fala com Deus, pede a Deus as coisas, e Deus não dá nada. Sabe por quê? Está faltando o perdão. Quinta-feira passada eu contei para vocês uma das atitudes mais duras que eu já tive na vida de perdoar. Perdoar o homem que tirou a vida do meu pai.
E isso não foi um exercício fácil. E às vezes você, porque um irmão falou mal, porque um irmão fez isso, às vezes uma coisinha tão pequena, e você está guardando, está juntando, porque isso fez aquilo, porque aquele fez aquilo, pastor, porque esse aqui anda assim, porque às vezes é só uma coisa que você nem imagina. Que não é nem uma realidade, mas não está perdoando. Veja 2 Coríntios 2, 10 e 11. Depois lê em casa do 5 até o 11. Mas veja agora 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Vai dizer, irmãos, a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Paulo está dizendo, meu irmão, não sei nem quem é. Eu já estou perdoando. Teve uma irmã, um dia desse, chegou para mim, pastor, eu quero lhe pedir perdão. Eu disse para ele, meu irmão, não sei nem o que é que eu lhe fiz. Eu só sei que já está perdoado. E nós nos abraçamos, até hoje eu nem sei o que foi, mas eu já disse, minha irmã, eu libero perdão e me perdoe também, que eu quero andar junto com a senhora para nós irmos para o céu. E ela está até aqui hoje, aqui dentro. E ela chegou, pastor, eu quero pedir perdão ao senhor pelo que o senhor... Eu, meu irmão, não quero nem fale o que foi. Eu quero é lhe perdoar e me perdoe também. Se alguém de vocês perdoou alguma coisa, eu também perdoo, pois o que perdoei, sei que perdoei alguma coisa. E eu fiz por causa de vocês, aonde? Na presença de quem? Por que eu perdoo? Por causa da presença de Cristo na minha vida. Aí vem o versículo 11 de 2 Coríntios, para que Satanás, por que nós perdoamos? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Quem não perdoa, meu irmão, está dando lugar a Satanás. Está sendo vaso de Satanás, está sendo instrumento de Satanás, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Qual é a intenção dele, pastor? Esfriar, dividir, romper, criar inimizade. Onde deveria ser irmãos, inimigos, onde deveria ser amigos, inimizades totais. Essas são as intenções claras de Satanás. Quem não perdoa, está dando lugar para ele. Ixi, pastor, você está dizendo isso? Estou dizendo isso de você. Você está dando lugar para o diabo. Pastor, mas eu não perdoo nunca. Essa é a oração do Pai Nosso. Perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos a quem nos tem, ó. Não dá nem para dar glória a Deus, né? Com isso. É difícil, meu irmão. É difícil perdoar. Como é que eu perdoo, pastor? É só orando. É pedindo a Deus, Senhor, me ajuda a liberar perdão. Me ajuda a me libertar dessa prisão. Me ajuda a libertar dessa palavra que foi proferida contra a minha vida, contra a minha família, contra mim, ou contra a minha esposa, ou contra meus filhos. Me ajuda a me libertar disso e me sentir perdoado e perdoar também. É difícil? Não, é por isso que Jesus ensina. Isso aí você só vai conseguir orando. Último princípio, reconheça a sua dependência. E aqui nós concluímos. Reconheça a sua dependência. Reconheça a sua fraqueza. A oração é isso. A oração você não está ali para dizer, Senhor, eu posso, Senhor, eu sei, Senhor, eu consigo. Não, é reconhecer. Livra-nos do mal. Livrai-nos das tentações. É reconhecer a fraqueza e a realidade do mal que assolam. Pedimos a Deus que nos proteja das armadilhas das tentações. Meu irmão, todo dia o diabo planta tentações em diversas áreas na nossa vida. Diversas. Ai, pastor, pensei que era só homem, só mulher, só área sexo. Não, meu irmão. É área financeira, é sonegação, é rancor, é ira, é descuidado com a família, é descuidado com a esposa, descuidado com o esposo. É o maltratamento com... Todo dia há tentações plantadas pelo diabo. Armadilhas. Quando a gente fala de armadilha, está oculta, está escondida. Ninguém vê. Se a presa soubesse que ali tem armadilha, ela nunca ia cair. Ela cai por quê? Ela é tola, é boba. Ou muitas vezes inocente ou ingênua. E aí quando pensa que não, a armadilha foi tragada. Assim o diabo ele faz, todos os dias, arma armadilhas e tentações para nós. Nós não pedimos a Deus para não sermos tentados, mas para que Ele não nos deixe ceder à tentação. Já tem um hino da harpa que diz isso: tentado não ceda, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Tentado, todos nós somos. Pastor, eu acho que aqui tem um irmão, uma irmã. Aquele ali, ele nunca foi, ele é tentado, meu irmão. Tanto quanto eu, como você. Todos nós somos. Pode ser não na mesma área que você é tentado, mas em outra área ele é.
Todo mundo tem um pé igual de Aquiles. Uma fraquezazinha que o diabo ele vai procurando minar. Aí, pastor, eu tenho esse pé de Aquiles, o que é que eu faço? Meu irmão, bote, aí é o que está lá em Efésios 6. Calce as botas do evangelho da paz. Que a Bíblia vai chamar literalmente de sandálias do evangelho. Quando eu calço essas sandálias, eu estou o quê? Tampando toda a brecha para o diabo não minar. Pastor, mas a minha brecha não é no pé, é na mente. Aí a Bíblia vai dizer, capacete da salvação. É nas mãos, aí vem a espada, vem o escudo, vem o cinto da verdade, vem os lombos com a couraça da justiça. Meu irmão, você fica tão equipado que não tem brecha nenhuma para o diabo agir. A maior vontade do diabo é me derrubar e derrubar você, é esfriar eu, é esfriar você. É deixar eu e você aqui dentro parado, sem fazer nada, é a vontade dele. Mas quando nós oramos, Senhor, nos livra disso. Eu reconheço que eu sou pequeno e preciso disso. O Senhor vai te ensinar a ser o quê? Vigilante. Vigilante com os elogios, vigilante com as tentações, seduções, vigilante com as propostas, vigilante com as negociações, vigilante com as amizades, porque tem amigos que são amigos da onça. Enquanto você pode, tem saúde, dá gargalhada, tudo, ele está ali do teu lado. Amigo é aquele que quando você precisa, ele está lá. Eu aprendi que amigo é aquele que tem coragem de dizer a verdade, mesmo que doa. Não é esses amigos que só te elogiam, que falam bem de você, não. É um amigo que chega para você e te repreende e diz, olha, você está errando aqui, melhore nisso, melhore naquilo, você precisa melhorar. Cuidado, vigie nisso. Livra-nos do mal, é uma oração para termos livramentos. Você pode, eu vou lhe dizer essa frase de novo, até brincar de ser crente, mas o diabo nunca vai brincar de ser diabo. O mal nunca vai brincar de ser mal. Você pode até fraquejar, ficar oscilando, mas o diabo está ali, ó, só esperando a hora para te abocanhar. Pastor, e como é que eu me livro desse diabo? É orando, meu irmão. Jesus ensina no Getsemane, orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orem, vigiem, orem constantemente. Quem ora, diga assim comigo, quem ora tem livramento. Salmo 56, verso 13. Se não me falha a memória, este salmo. Deus nos livra da pior coisa que existe, todo dia. Salmo 56, verso 13. Ele nos livra da morte. Você sabia que todo dia Deus nos livra da morte? Está lá no salmo. Pois da morte me livraste a minha alma. Livraste da queda dos meus pés. Faça essa oração comigo. Senhor, da morte tu já me livraste. Tu me livra da queda dos meus pés, para que eu ande na tua presença, na luz da vida. Oh, glória a Deus. Todo dia o desejo do diabo é te matar, te destruir, arrancar você, tirar daqui, da onde Deus te plantou. Todo dia a vontade dele é essa, mas todo dia Deus está dando livramentos para a nossa vida. Salmo 91, versículo 3 e o versículo 15 vai nos falar disso. Olha o que diz o Salmo 91, pertinho do Salmo 56. Você vai pisar, esse é o livramento de Deus. Pisará o leão, vai pisar a cobra, com os pés vai esmagar o leãozinho, a serpente. Aí vem o verso 15 agora, que ele vai dizer, glória a Deus, e ele me invocará quando essas situações de leão, de cobra aparecerem, e eu lhe responderei, e da angústia eu estarei com ele, e na angústia dele é o quê? Eu livrarei. Você está com alguma coisa angustiando no teu coração hoje? Deus na oração tem poder de dar livramento para a tua alma. O último verso, 2 Samuel, capítulo 22. Depois em casa leia esse capítulo 22 inteiro de 2 Samuel. É um texto que Davi ele dedica em oração a Deus, agradecendo a Deus por todos os livramentos que ele já teve. Davi parece que pegou um caderninho e foi anotando cada vez que Deus ia livrando. Não tem hora que a gente fica assim pensando, meu Deus, naquela hora Deus me livrou. Naquele momento, no almoço, Deus me livrou disso. Na hora que eu fui trabalhar, Deus me livrou daquilo. Na hora que eu tomei banho, Deus me livrou disso. No final de semana, Deus me livrou daquilo outro. Aí o salmista parece que ele anotou, Davi, ele fez um salmo
que se tornou um salmo dedicatório no capítulo de número 22 de 2 Samuel, versículo 17, que ele vai dizer isso para nós de forma gloriosa. Ele diz: do alto o Senhor me estendeu a mão. Oh, glória a Deus. E ele o quê? Segurou. Ele me tirou de onde? Das águas profundas. Tem hora que a gente está submergido, não tem mais nem força. Aí Deus faz o quê? Deus nos livra, nos tira de lá. Versículo 18, glória a Deus, ele vai dizer mais ainda: livrou-me de um forte inimigo, dos que me odiavam, pois eles eram mais poderosos do que eu. Aí ele continua no verso 19 até o 22, eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi quem me serviu de amparo. Você crê no Deus que no dia que a calamidade vier, Ele vai te amparar, vai te ajudar, vai te dar força, estratégia. Ele vai chegar junto contigo no dia da doença, no dia mau, no dia que você disser: eu não tenho força, mas na oração Deus cuidará de você. Versículo 20, ele vai dizer mais: trouxe-me para um lugar espaçoso. Para quem estava se afogando nas águas, Deus livrou ele tanto que ele está num lugar espaçoso. E ele diz uma segunda vez: livrou-me, porque ele se agradou de mim. Sabe por que Deus está te dando livramento até aqui? Porque Ele está se agradando de você, está se agradando da tua vida, está te agradando, está se agradando porque você é filho. Verso 21, aí diz o salmista, agora nesse 2 Samuel, capítulo de número 22, versículo 21, glória a Deus: o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça. O Senhor cuidou de mim segundo a sua justiça, recompensou-me conforme o quê? A pureza das minhas mãos. Meu irmão, você está com as mãos puras, o coração puro, já perdoou. Deus vai cuidar, Deus vai ajudar, não se preocupe. Você não está sozinho, Deus está contigo. Aí ele conclui no versículo 22, pois tenho guardado, Senhor, tenho guardado os teus caminhos. E o Senhor, eu não me afastei perversamente do meu Deus. Quem crê que tem livramento de Deus quando ora, diga amém. Senhor, ensina-nos a orar. Essa é a oração que você vai fazer agora em pé. Amém? Nós vamos ficar em pé e nós vamos orar a Deus. Senhor, nos ensina a orar. Me ensina a confiar mais em Ti, a não ser tão adulto. Tem hora que a gente é adulto, mal criado. Sabe o que é um adulto mal criado? É aquele filho que ficou grande e se esqueceu de pedir a bênção ao pai. Hoje está ficando assim, né? É difícil. A geração mais nova, eu ainda sou da geração que alcancei. Os meus pais pedindo aos pais dele a bênção todo dia. Mas hoje é uma geração que já não depende dos pais, que já não fica independente, começa a trabalhar, quer sair de casa. Quando eu fizer 18 anos, eu vou embora. Aí tem uns crentes fazendo isso com Deus. Senhor, eu tenho, eu posso, não depende de Ti. Eu resolvo. Tu lá resolve coisa nenhuma, meu irmão. Pastor, essa parada é comigo, sou eu que resolvo. Tu vai se quebrar inteiro. Ensina-nos, Senhor, a orar. Ensina a orar e entender, Senhor, como eu sou dependente de Ti em tudo. Para me locomover, para respirar, para comer, para estar vivo, com saúde. Meu irmão, para nós perdermos a saúde, está aqui para ler. E é por isso que todo dia a gente ora: Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me dado saúde, para continuar em pé, na Tua presença, Te servindo, Te adorando, Te bendizendo. Ensina-nos a orar, Senhor, para não sermos adultos na Tua casa, independentes, achando que por nós mesmos nós conseguiremos. Mas não ensina-nos que somos carentes e dependentes de Ti em tudo. Meu Deus, meu Pai, nós Te louvamos, Senhor, por esta palavra. É uma palavra, Senhor, que nos transmite ao coração o entendimento, a confiança de que Tu és o Deus que está, Senhor, atento às nossas orações, que não ignora os nossos pedidos. Mas, Senhor, quantas vezes oramos de forma errada,
Quantas vezes não sabemos nem o que pedir, porque o nosso coração ainda é um coração de servo, de escravo, de trabalhador, e não um coração de filho. Muitas vezes não temos, Senhor, a audácia, a coragem de sentar à mesa como filhos, de pedir, de orar, Senhor, te pedindo, meu Deus, mais do que nós estamos, Senhor, acostumados a receber, Senhor. Não nos faz, Senhor, ser acostumados apenas com as gotas de bênção, com as gotas e orvalhos da Tua presença, mas nos inunda, Senhor, como Tu fez com o profeta, que não seja só os pés, os artelhos, os tornozelos, os joelhos, que não seja só até a altura do ombro, mas que seja toda a nossa vida cheia, cheia, cheia da Tua presença e da Tua glória, meu Deus. Nos ensina a orar, Senhor, quando os dias forem maus. Nos ensina a orar quando tudo também der certo. Nos ensina a orar quando a porta larga se abrir, mas nos ensina a orar também quando ela se fechar. Nos ensina a orar, Senhor, quando tivermos doentes, mas nos ensina também a orar quando tivermos com saúde. Nos ensina a orar, Senhor, quando a geladeira estiver farta, mas nos ensina a orar quando ela estiver só vazia com a água, Senhor. Nos ensina a orar quando a conta estiver vazia do banco, mas quando estiver cheia também. Nos ensina a orar te agradecendo pelas bênçãos que Tu tem nos dado, Deus. Não nos permita ser adultos, Senhor. Adultos rebeldes que te ignoram, que ignoram o Teu Espírito, a Tua presença. Mas que todos os dias no nosso quarto, na nossa vida, Deus, o Senhor nos conduz à oração. Meu Deus, que a sala, que a cozinha, que o banheiro, meu Deus, sejam lugares, Senhor, de encontros íntimos contigo. Faz da nossa casa um jardim, faz do nosso quarto um jardim, faz do banheiro um jardim, faz da cozinha, da lavanderia um jardim de oração, Senhor, para Ti. Nos ensina a orar, Senhor. Nos ensina a orar no escritório, nos ensina a orar sobre a mesa, nos ensina a orar sobre a empresa, nos ensina a orar, Senhor, no trânsito, dentro do carro, te agradecendo. Nos ensina a orar, meu Deus. Nos dá um coração, Senhor, sedento da Tua presença. Nos dá um coração sedento de oração. Nos dá um coração sedento de Te buscar, de Te invocar. Nos dá um coração sedento de buscar mais e mais de Ti em oração, Deus. Nos ensina a orar, Senhor. Nos ensina a orar te invocando. Nos ensina a orar te agradecendo, te engrandecendo. Nos ensina a orar, Senhor, pelas coisas mais pequenas. Pelo trabalho, pelo nosso filho, pelo dia a dia. Para o Senhor nos levar, nos trazer em paz. Nos ensina a orar pelo esposo quando ele vai trabalhar. Nos ensina a orar pela esposa quando sai de casa. Nos ensina a orar pelos filhos quando forem para o colégio, para a faculdade, para o trabalho. Nos ensina a orar, Jesus. Nos ensina a orar por quem nos ofendeu. Meu Deus. Nos ensina a orar por quem nos maltratou. Nos ensina a orar por quem falou mal de nós. Nos ensina a orar, meu Deus, por aquele que, Senhor, fez desdém do nosso nome, da nossa vida. Por aquele que, Senhor, pelas costas da gente falou mal e ruim. Nos ensina a orar, Senhor. Perdoando. Perdoa corações nessa noite. Perdoa mentes que estão aqui, Senhor, aprisionadas, rancorosas, guardando mágoas, rancores, angustiadas na Tua presença. Nos ensina a orar, Senhor. Nos ensina a orar, que o Senhor nos livre do mal, das tentações, a tentação financeira, a tentação sexual,
a tentação do adultério, da fornicação, a tentação, meu Deus, da sonegação, a tentação, Senhor, de querermos ser orgulhosos, da altivez, a tentação, Senhor, de querermos andar com os nossos próprios pés, a tentação, Senhor, de querermos decidir tudo sem consultar a Ti. Nos ensina a orar, Senhor. Nos ensina a orar na Tua casa, mas também nos ensina a orar na nossa casa, no nosso trabalho. Nos ensina a orar em público, mas também nos ensina a orar quando estivermos sozinhos, nós dois, Senhor. Nos ensina, Deus, a sermos filhos e não servos. Nos ensina, Senhor, a sermos cada vez mais conscientes de que o Senhor é nosso Pai e que nos escuta à mesa o que precisamos ouvir, meu Pai. Abençoa esta palavra que nós nessa noite ouvimos. Uma palavra que nos ensina a orar, Senhor. Nos leva agora em paz às nossas casas. Nos ajuda. Nos faz orar ainda contigo esta noite, conversando, pensando nas coisas do alto. Abençoa a família de cada irmão, de cada irmã, cada filho, cada casamento, cada neto, cada pai, cada esposo, cada esposa. Dá livramento, Senhor. Que nesta noite, Senhor, haja grandes livramentos sobre nossas vidas. Que possamos testemunhar, Senhor, ó Deus, a boca do leão fechando. Que possamos testemunhar, Senhor, o vício da droga indo embora, o vício da bebedeira, o vício do álcool, o vício, Senhor, meu Deus, de seja lá o que for, que esteja aprisionado, ser liberto. Porque Tu és o Deus de livramento, Senhor. Leva agora o Teu povo, a todos nós, abrigados nas Tuas asas seguros. As nossas casas, debaixo da Tua mão potente, Senhor. E nos ensina a orar todos os dias na Tua presença, meu Deus. Tudo isso nós já oramos, nós já agradecemos em o nome de Jesus. E quem crer diz amém. Estenda as suas mãos para a bênção final. O Senhor, Ele está aqui nesta noite. Eu vejo o Senhor me mostrava um grande lençol nesta igreja e Ele estava juntando peças dentro desse lençol. E eu creio que foram orações que foram realizadas aqui. Deus juntou. Deus vai fazer coisas grandes, meu irmão. Você vai ver a ação de Deus. Nós estamos um mês orando. E quando essa igreja ora, Deus, Ele faz coisas extraordinárias. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação do maravilhoso Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Quem crê no poder da oração, diz amém. Que Deus abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, sua vida. E um bom final de